Graça e paz, meus irmãos amados. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito da composição do homem. Recentemente me fizeram uma pergunta assim: o homem é composto de corpo, alma e espírito, ou o homem é composto apenas de corpo e alma? Então hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão para os irmãos e aparentemente, irmãos, pode até ser alguma coisa assim que seja simples de responder, mas não é tão simples assim. Outra coisa interessante da gente falar de início é que parece que essa ideia, né, de corpo e alma, ou corpo e alma e espírito, parece não ser algo assim que preocupe de uma forma geral os cristãos, né? Aparentemente, isso é mais assim foco de maior preocupação no meio acadêmico, pelo menos é o que eu percebo lidando com muitos cristãos, né, que a gente lida há tantos anos e poucos com interesse nesse assunto. Então a ideia aqui é falar sobre a dicotomia ou a tricotomia. O que seria isso? A dicotomia é uma palavra de origem grega e a ideia da dicotomia é mostrar que o homem é composto de duas partes, né? O significado dessa palavra de dicotomia tem a ideia de cortar em duas partes. E a tricotomia, da mesma forma, ela traz uma ideia de separar ou dividir em três partes. Bom, uma pergunta assim fundamental que vem sendo debatida por séculos é o que é o homem e qual é a sua origem? E para respondê-la, o homem tem assim voltado para a filosofia, para a ciência, teologia, e a Bíblia e a ciência têm oferecido diferentes respostas com relação a esse assunto. Enquanto a Bíblia vai apontar para o criacionismo, né, a uma teoria criacionista, nós temos a ciência com uma tendência maior à teoria evolucionista. Embora hoje há um destaque muito grande no criacionismo científico, né, e que tem avançado em suas pesquisas, e hoje conhecido como design inteligente, tem sido assim de muita importância, né, de muita significação para os cristãos. Então, se você ainda não teve nenhum contato com o design inteligente, pesquisa sobre o assunto, né? Procura ouvir palestras sobre e debates sobre essa questão, é muito interessante. Segundo a Bíblia, o homem é um ser criado por Deus, à sua imagem e semelhança. É isso que nós vemos no texto bíblico. Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. E esse homem criado por Deus à sua imagem e semelhança é dotado de uma parte física e outra parte espiritual. Até aqui está tudo certo, né? Não há nenhuma divergência, nenhuma dificuldade com relação a essa questão. Todos nós concordamos com a ideia de que o homem é composto de uma parte física e de outra parte espiritual. Sendo a primeira, né, tendo a sua origem com o pó da terra, né? E a segunda através do sopro de Deus. A ciência, por sua vez, ela define o homem como um ser mamífero de origem dos primatas. E esse se distingue dos outros animais pela faculdade da sua linguagem verbal e sendo superior em relação aos outros animais pela sua intelectualidade. Então, logo nós temos o quê? Duas teorias a respeito da origem do homem. A teoria criacionista, a teoria evolucionista. Mas a visão criacionista é o que nos interessa como cristão aqui no momento. E voltando para o tema que o assunto é a dicotomia ou tricotomia, do que o homem é formado, né? É de duas partes ou três partes? Parece, de fato, uma resposta assim, fácil, mas
engana quem pensa desse jeito. A questão é o seguinte: a visão tricotomista ela é uma visão bíblica e que, a meu ver, parece melhor explicar a natureza humana. Embora essa assim esteja apoiada, de certa forma, num número bem menor de textos bíblicos, se compararmos com diversos outros textos nos quais fundamenta a ideia da dicotomia. A primeira, ou seja, a primeira dificuldade que nós podemos alencar aqui é que no relato do texto bíblico sobre a criação do homem, nós temos aparentemente uma duplicidade de relatos distintos. Nós temos um relato em Gênesis 1, versículo 26 e 27, falando da criação do homem, e nós temos também um outro relato no Gênesis capítulo 2, versículos 7, 21 e 23. Temos dois relatos distintos, mas não contraditórios, como querem a autocrítica. A autocrítica, ela considera que esses dois relatos têm origem em fontes distintas, independentes e que são contraditórias. No entanto, para alguns estudiosos, o autor de Gênesis simplesmente optou por detalhar mais o relato de um dos capítulos em relação ao outro anterior. E isso não é uma contradição. Quando Deus criou o homem, diz que este foi formado do pó da terra e este boneco recebeu a vida como sopro de Deus, passando a ser alma vivente, diferindo da alma dos outros animais, exatamente pela origem dessa. Claro que todas as criaturas têm origem em Deus. Através da ação do Verbo, ou seja, da palavra de Deus, tudo foi criado. Né? Deus, entretanto, para criar o homem, ele, a partir da terra, né, ele faz ali um boneco e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o que torna a origem da alma humana diferente da alma dos animais, embora alguns vão questionar esse assunto. Sobre a origem da alma, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas a questão a ser tratada de imediato é essa questão da natureza do homem. A princípio parece ser dicotômico, ou seja, o homem formado de corpo e alma. E de fato o relato em Gênesis parece favorecer a posição dicotomista. Mas o problema aparece quando comparada com outros textos em que o homem é apresentado como tendo corpo, alma e espírito. Todo verdadeiro cristão crê na inerrância das Escrituras e que a revelação ela é progressiva, ficando mais clara no seu ápice, ou seja, no Novo Testamento. Então, onde nós vamos ter mais clareza com relação à revelação é no Novo Testamento. A doutrina da Trindade, que aparentemente contradiz o texto bíblico, onde Deus é apresentado como um ser único, um único Deus, só é possível ser compreendida à luz do Novo Testamento. Quando o homem é criado segundo a imagem e semelhança de Deus, é importante de observar que Deus não criou nenhum outro conforme a sua imagem. Todos foram criados, cada um segundo a sua espécie, assim que está o relato da criação. E há uma lei natural estabelecida na relação de procriação, ficando impossível que todos tenham evoluído de uma única célula-tronco, como querem os evolucionistas. O homem foi colocado numa posição superior na sua criação.
ele não evoluiu para uma posição superior. A Imago Dei que faz do homem superior às demais criaturas. Embora o termo tenha sido debatido, não há consenso a respeito do que seria essa imagem, né? Como explicar essa ideia da imagem de Deus na pessoa do homem. Então, embora a imagem de Deus no homem tenha sido manchada com a queda, né, todos concordam, a Bíblia ainda refere-se ao homem como imagem e semelhança de Deus, mesmo após a queda. Então, alguns vão achar que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus com a queda. Não. A Bíblia afirma que o homem mantém a sua imagem e semelhança de Deus mesmo após a queda. Agora, é claro que o pecado manchou essa imagem. Não há nenhum problema em dizer que o homem é composto de uma parte material e outra espiritual, e, portanto, dicotômica nesse aspecto. Eu até penso que isso não interfere em nada na questão da relação do homem com Deus. A questão é se a parte material ela pode ser dividida ou não. Os dicotomistas dizem que não, e os tricotomistas dizem que sim. Mas o que a Bíblia diz? A alma e o espírito são termos distintos? Segundo os dicotomistas, não são termos distintos, e sim termos usados de maneiras intercambiáveis. É verdade que os textos bíblicos que tratam do assunto vão demonstrar que a alma se abate, se perturba, assim como o espírito também. Então isso acaba dando uma ideia de que parece ser tudo uma mesma coisa. Porque o espírito também, ele se abaste, ele se angustia, conforme nós podemos ver em alguns textos bíblicos, né? Ali, por exemplo, João capítulo 12, versículo 27, João capítulo 13, versículo 21. Para alguns teólogos, a visão tricotomista ela tem origem na filosofia grega e está alheia ao texto bíblico. Se alguém afirma que a doutrina tricotomista não tem base nas escrituras e tem origem grega, a conclusão seria inevitavelmente que se trata de uma doutrina pagã. Não obstante, os unicistas também acusarem os trinitarianos de defenderem uma doutrina pagã como a Trindade. Mas o que há de verdade nisso? Será que realmente a Trindade ela tem origem no paganismo? Ora, a Trindade no paganismo é uma tríade de três deuses, enquanto no cristianismo é uma unidade composta, ou seja, é totalmente diferente da Trindade no paganismo. Será que não seria esse também o caso da tricotomia? Os gnósticos sustentam que o espírito ele é emanado de Deus e, portanto, imune ao pecado. A alma, ela perece, alguns vão defender que a alma perece com o corpo. Da mesma forma, quando se perde o equilíbrio, pode ocorrer erros na tricotomia, e o mesmo pode acontecer também com a ideia da dicotomia. Bom, de acordo com Orton, os gnósticos adotavam um dualismo cosmológico, cujas influências em conceitos do homem eram significativos. O universo era dividido em parte imaterial, bom, e parte material, considerado pelos gnósticos como mal. Da mesma forma, então, os seres humanos são compostos de uma parte material, o corpo, sendo este mal, e a parte imaterial, o espírito, sendo este bom, sendo esse incapaz de ser manchado pelo corpo. Bom, como afirma Orton, alguns liberais defendem que o corpo não era a parte essencial do homem,
defendendo que a alma é que ressuscita e não o corpo, contradizendo assim o texto bíblico. E parece que até hoje isso tem influenciado até muitas pessoas no campo daqueles que defendem um pseudo-cristianismo. Em oposição a esse pensamento, alguns teólogos vão afirmar que o monismo cometeu um erro ao enfatizarem o ser humano como um todo. Não deixou lugar para o estado intermediário, se opondo a vários textos bíblicos que tratam da imortalidade da alma. Eu acho que o texto assim que mais forte nessa questão é o que traz Mateus capítulo 10, versículo 28. Claro que eu reconheço que existem muitos debates com relação ao assunto, mas este é um texto forte para defender a imortalidade da alma. Sendo assim, é importante a gente definir que a alma qual a sua origem, né? A gente tem que compreender essa questão, definir o que é alma e entender qual é a sua origem. Bom, nós sabemos que a alma e o espírito pertencem à parte imaterial do homem. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então, a alma e o espírito pertencem à parte imaterial do homem. Sabemos ainda que os termos, eles são usados de forma intercambiável. Porém, é importante definir os termos como sendo algo distinto. O Antigo Testamento, mais do que o Novo, vê o homem de forma holística. Apesar disso, alguns textos nos permitem pensarmos o homem de forma mais detalhada. Bom, Orton ainda continua a trazer informações de que o espírito é considerado um poder sublime que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e os capacitam à comunhão com Deus. Sendo o espírito a sede das qualidades espirituais do indivíduo, essa é a ideia defendida por Orton. E é exatamente nesse aspecto que, segundo Orton, se encontram os traços da personalidade. Bom, entretanto, alguns estudiosos vão dizer que é a alma, a personalidade do indivíduo. Então percebe que entre os teólogos não existe não existe uma uniformidade do que seria o espírito e o que seria a alma, né? Enquanto para alguns o espírito vai ser a sede das qualidades espirituais, né? Ou da própria personalidade do indivíduo, outros vão ver na alma aonde acontece a personalidade do indivíduo. Bom, na verdade não é fácil atribuir funções à alma e ao espírito, uma vez que essas palavras podem ser usadas e são de formas intercambiáveis. Embora sejam distintas entre si, para Orton, a alma sobrevive à morte, porque é energizada pelo espírito, mas a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entretecido na própria textura da alma. São fundidos numa só substância. E essa declaração parece ser sustentada pelo texto bíblico em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, onde mostra que o poder da palavra de Deus se encontra em poder dividir a alma e espírito juntas e medulas. Uma vez que as juntas e medulas são criadas para funcionarem juntas, as juntas elas são parte, aí Piper vai falar que as juntas elas são parte mais grossa e dura e exterior do osso. E as medulas são a parte mais mole, macia, viva
no interior do osso. A alma e o espírito são como juntas e medulas. De acordo com o autor, a alma é a divisão invisível da vida que somos por natureza. Então, aquela divisão invisível que nós não conseguimos enxergar, mas que compõe a vida do ser humano. E essa divisão, ela é a alma, né? Que vai dividir o homem. E o espírito é aquilo que somos pelo novo nascimento sobrenatural, de acordo com João capítulo 3, versículo 6. Outros textos mostram o homem tripartido, como por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que a alma existe e sobrevive após a morte do corpo é um fato bíblico, embora questionado por alguns. Mas, e aqui eu quero ressaltar em especial, claro que alguns, os que mais se destacam nesse debate da mortalidade da alma, e que a gente tem mais acesso na atualidade, são os adventistas. Para os adventistas, a ideia de que existe uma entidade independente do corpo chamada alma e que sobrevive à morte do corpo provém do paganismo e do platonismo. E outros vão defender também essa mortalidade da alma, além dos adventistas. Porém, uma boa exegese dos textos bíblicos sobre a alma pode nos levar a uma compreensão de imortalidade dessa. O difícil, na verdade, é definir a origem da alma. Bom, nós temos 3 teorias para falar da origem da alma: o pré-existencialismo, o criacionismo e o traducionismo. O pré-existencialismo, para esses, a alma é criada por Deus em algum momento no passado, podendo essa cometer pecado em diferentes graus. E como punição, ela é enviada ao mundo para habitar em um corpo e em algum momento do desenvolvimento inicial do feto. Então, preste atenção, nós temos como defensores do pré-existencialismo da alma os espíritas, né, os mormons e possivelmente outros grupos, mas essa ideia tem muito a ver com aquela ideia de que o corpo é uma prisão da alma, que o corpo ele é mau. E o corpo sendo mau, a alma habitando no corpo é uma forma de punir a alma por um pecado que ela tenha cometido anteriormente em algum mundo. O problema com essa visão é que, ao pecar, a alma é condenada a viver em um corpo material. A Bíblia, entretanto, fala de maneira diferente dessa afirmação. Para Rod, a doutrina pré-existencialista não foi aceita pelos cristãos gregos e nem pelos latinos, exatamente por não ser considerada uma doutrina escriturística, ou seja, não tem um embasamento bíblico para defender a pré-existência da alma. Trata-se de uma teoria baseada numa concepção pagã, onde o corpo é uma forma de prisão, é o que eu acabei de dizer antes, né? Anteriormente, o corpo é uma forma de prisão ou castigo da alma. Bom, a Bíblia jamais atribuiu a condição atual do homem a alguma outra causa anterior, a não ser anterior ao pecado de Adão. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que a Bíblia apresenta a situação do homem atual, pecador, vivendo em todos os seus traumas e todas as suas fraquezas, tendo como origem no pecado de Adão. A Bíblia vai dizer o seguinte: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e aqui a Bíblia está falando de Adão,
E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, a Bíblia apresenta o pecado do homem atingindo o homem em Adão, e não numa alma pré-existente antes da criação do homem. O criacionismo, por sua vez, ele vai defender que cada alma é criada de uma forma imediata por Deus em algum momento na gestão, ou seja, assim como quando o ser humano está sendo formado ali, né, tá, está acontecendo a gestação, em algum momento a alma ela é criada por Deus. Os defensores dessa ideia do criacionismo, assim, que se destacaram na teologia, são Ambrósio, Jerônimo, Pelágio, Anselmo, Aquino. E a maioria dos teólogos católicos romanos e os reformados defendem essa ideia de que a alma ela é criada no momento da gestação ali, em algum momento da gestação. Outra questão é o traducionismo. Isso aqui, talvez poucas pessoas já ouviram falar nessa questão do traducionismo. E o traducionismo, defensores do traducionismo, já na antiguidade, como os pais da igreja, como Tertuliano, defendia a ideia do traducionismo. Gregório de Nissa também defendia essa ideia. O próprio Agostinho defendia essa ideia, né? Essa visão. E além desses, os luteranos, ou seja, já alguns reformadores, aqui nós estamos falando dos luteranos, de uma forma geral, nós temos assim a informação de que eles têm aceitado o traducionismo, sustentando que a raça humana foi criada imediatamente em Adão. Tanto o corpo como a alma são propagadas da parte dele pela geração natural, ou seja, a alma seria também uma propagação, assim como a semente do homem vai gerando outros homens a partir do primeiro homem, a alma também teria a sua origem no primeiro Adão e assim por diante. Ela vai sendo propagada por meios naturais e por uma lei natural, né, de Deus. Bom, os oponentes dessa visão vão dizer que Cristo teria, se é assim, Cristo teria participado do pecado de Maria na gestação. Só que, segundo os traducionistas, o Espírito Santo teria santificado o que Jesus recebeu de Maria. Portanto, não haveria nenhuma dificuldade com relação a essa questão. Né? Então, a gente percebe, irmãos, que a discussão ela é muito ampla e ela é complexa. Ela não é tão simples, né? Bom, e essa discussão ela acaba nos levar a questionar a origem e a natureza comum da humanidade. Bom, segundo os naturalistas, é possível que todos os homens sejam da mesma espécie sem que descendam de Adão. Já a Bíblia vai mostrar o contrário. A Bíblia vai dizer que toda a raça humana ela descende de Adão. Todos têm uma natureza comum. E aí nós estamos chegando aqui no final do que nós estamos falando, mas precisamos falar um pouco mais sobre essa questão da tricotomia, porque os tricotomistas eles vão defender que o corpo é a parte material da nossa constituição e a alma é o princípio da vida animal. E o espírito é o princípio da vida racional e espiritual.
Então, assim que os tricotomistas vão explicar o ser humano. Ou seja, corpo é a parte material da nossa constituição, alma, o princípio da vida animal, e o espírito, o princípio da vida racional e espiritual. Quando morre o homem, o corpo volta ao pó e a alma desvanece e o espírito volta para Deus. Assim defende alguns tricotomistas. Isso não é também consenso em todos os tricotomistas. Alguns vão dizer que a ideia de uma alma desvanecer não é comum. Por quê? Porque a, a grande ideia que vai talvez falar um pouco diferente disso é baseada em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte, que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Em objeção a essa passagem bíblica que deixa claro que o homem é feito de corpo, alma e espírito, aqueles que são os dicotomistas vão tentar derrubar essa argumentação citando Lucas capítulo 10, versículo 27. Por que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 27? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E a pergunta que vem é, por que não temos uma enumeração tantas atribuições distintas? Ou seja, por que são feitas essas atribuições aqui e por que não se distingue entre mente e coração como entidades separadas? A resposta seria o seguinte. A ideia do texto aqui de Lucas, capítulo 10, versículo 27, essa é uma ideia para destacar a intensidade de atuação do ser e não as suas particularidades, ou seja, a intenção que não é enumerar partes do ser humano, mas demonstrar uma intensidade de atuação do ser humano. Isso é diferente do que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e assim vai argumentar os tricotomistas. Né? Eu creio que é uma boa argumentação. Por quê? Porque o objetivo de 1 Tessalonicenses 5, 23 é mostrar o ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. O que nós encontramos lá? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso corpo, vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ideia aqui é mostrar o ser humano como um todo. E aí é que é as partes que compõem o ser humano, o espírito, a alma e o corpo. Todos devem ser conservados para a vinda do Senhor Jesus. Note-se que a expressão em todo o vosso espírito seria suficiente para mostrar a parte imaterial do ser humano. Caso ambas fossem a mesma coisa como querem os dicotomistas, por exemplo. Para os dicotomistas, tanto a alma como o espírito é uma coisa só. Bom, se é uma coisa só, bastava a expressão aqui, todo o vosso espírito conservado, para dizer a parte imaterial do ser humano. No entanto, o texto bíblico vai dizer todo o vosso espírito e toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Todo o vosso espírito seria todas as facetas do espírito, enquanto todas as vossa alma seria todas as atribuições da alma. Outra objeção feita pelos oponentes quanto à questão da tricotomia
É a interpretação que vai aparecer sobre Hebreus 4:12, quando se refere às juntas e medulas e alma e espírito. Dizem eles que juntas e medulas são uma mesma substância, matéria, e, portanto, são formas diferentes de uma mesma substância. Na verdade, o que o autor quer mostrar é o poder da palavra em penetrar no mais profundo do ser, agindo na alma e no espírito. Logo, assim como juntas e medulas são distintos e de uma mesma substância, a alma e o espírito também devem ser considerados distintos, embora façam parte de uma mesma natureza imaterial do homem. Olha que coisa maravilhosa. A imagem de Deus no homem, portanto, parece ser aquilo que nós encontramos no texto bíblico que diz assim: Deus é apresentado na Bíblia como uma trindade. Né? Deus é apresentado como uma trindade. E ele é apresentado como um só Deus. Ou seja, tem uma unidade composta na existência de Deus. E assim também parece que essa imagem de Deus no ser humano também está relacionado com a própria estrutura do ser humano, onde podemos ver a composição do ser humano de forma de três partes, né? Corpo, alma e espírito. E essas três partes com atribuições diferentes, embora formando um mesmo homem. Então, o espírito do homem é exatamente aonde acontece o quê? A comunhão do homem com Deus. O relacionamento do homem com Deus se dá pelo espírito do homem. Enquanto a alma parece ser relacionada à questão do caráter do homem, à questão da moral do homem, a alma parece estar mais relacionada aos apetites e desejos e vontade do ser humano, enquanto o espírito parece refletir o estado mais elevado do ser humano. O importante, na verdade, com tudo isso, é que nós sabemos que o homem ele só é completo quando está formado de corpo, alma e espírito. Então, o homem sem o corpo, ele é um ser incompleto. A alma, ela não morre com o corpo, porque o texto bíblico vai dizer, Jesus falando, assim, temei aquele, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Ora, se um ser humano levar um tiro de um outro ser humano, esse ser humano vai morrer. Se a alma do ser humano morre com o corpo, isso seria uma contradição à fala de Jesus, porque a fala de Jesus diz que o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Se a alma morre com o corpo, o homem então poderia matar a alma ao matar o corpo. No entanto, o Senhor Jesus fala assim: temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então, mostrando que a alma é uma entidade, uma parte humana, imaterial e eterna, que sobrevive o corpo após a alma. E esse estado intermediário que o homem se encontra após a morte, ele aguarda a ressurreição que é do corpo e nunca da alma. A Bíblia nunca vai mostrar a ressurreição da alma, vai mostrar a ressurreição do corpo. É assim que a doutrina cristã apresenta o homem, formado de corpo, alma e espírito. A parte material é que morre e que depois, futuramente, será ressuscitada e transformada numa outra dimensão,
para uma nova realidade, uma nova existência, num novo céu e nova terra. Então, é assim que nós vemos o relato do homem no texto bíblico. Que Deus assim nos abençoe. É complicado, é complicado. Para muitos, basta simplesmente saber: o homem é composto de uma parte material e uma parte imaterial. O homem não pode pensar só no aspecto físico, ele tem que pensar no aspecto da alma, ele tem que pensar no aspecto espiritual, que é o que vai relacionar com a vida do ser humano no seu mais elevado ser, né? E então assim nós precisamos entender. Mas que a Bíblia vai dar um respaldo, a meu ver, bem claro com relação a essa tricotomia do homem. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.